Que assim seja. Então, vamos. Lá no prefácio, onde Amaro foi cumprimentado, Osana, bom dia, Valquíria, bom dia, Bom Bom dia. dia. eles chegaram depois. Então, a gente falou sobre o prefácio, mas nós temos algumas coisinhas só para fazer menção, porque antes de passar para o esclarecendo, que é a introdução do Humberto Campos, no livro, aqui é um prefácio do Emmanuel, e ele coloca que o Brasil não é só o celeiro espiritual do planeta, mas também a expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, quer dizer, isso aí o Brasil é, tem essa missão. Não é que o Brasil é melhor que os outros. Não, é encarnação, processo encarnatório. Povos que já estavam trabalhando nessas áreas vieram encarnar no Brasil com essa missão, plano de Jesus, porque é um orbe, é um planeta, é um país mais virgem, mais apropriado para as ideias florescerem. A árvore foi transplantada para cá, mas uma árvore que estava assim querendo secar. Então, quem sabe num solo mais propício ela brota mais. Então, há uma missão para ser completada que pode falhar também de novo, né? Pode ter seus problemas, mas é aí que está a história. Jesus e o Pai Criador, ele deixa os agentes atuarem é, sem a intervenção direta da espiritualidade. Ela inspira, ela intui, né, os encarnados para fazer determinadas tarefas, missões, mas ela não faz a missão, ela não interfere diretamente. Ela envia, encarna representantes, ela manda, porque, em verdade, nós somos participantes dessa esfera espiritual. A gente está encarnado aqui para essas funções e junto com aqueles estão no progresso, estão resistentes ao progresso, à abertura espiritual, estão resistentes a isso, então tem que se misturar. Então é um grande, esses mártires que vieram, é um sacrifício que eles fazem por nós, encarnando nessa esfera mais inferior para ajudar a humanidade. E quase sempre, porque estão precisando também desse tipo de trabalho, que quem está acima precisa de atividade, precisa de ação, e muitas vezes vem, não cumpre, às vezes não consegue, ainda não estão totalmente prontos, mas não são colocados espíritos totalmente iluminados, não mais em tendência de erro. Né? Esses espíritos é, são com tendências ainda ao erro. Então, mesmo que sejam elevados, existem fragilidades ainda nessas almas que podem ainda sucumbir. Então é isso que aconteceu na história, mas faz parte da encarnação dos espíritos que estão mais avançados, estarem aqui no trabalho, e faz parte a gente estar ouvindo esses conselhos, essas ações desses espíritos. Aqui a gente viu que o Brasil é a vez dele, né? Vai ter a vez dele, como teve lá a Grécia, Roma, o Império Português, Espanhol, França, Inglaterra. Ele vem citando aqui que esses países tiveram a vez deles, mas muito voltada à materialidade. O Brasil agora, voltando-se ao fator que é a espiritualização da humanidade. Que, na verdade, o que estamos vendo hoje é uma tentativa da espiritualidade de se espiritualizar a humanidade. Então, quem não entrar nesse quadro de espiritualização não acompanha o planeta Terra, não consegue
consegue acompanhar o planeta. Então, por isso que a questão do esforço da espiritualidade inspirar-nos para isso se der, para dar certo, né? Então, mas às vezes retarda, às vezes não dá certo, mas pelo leme espiritual, tudo vai dar certo. Mas eles contam com o apoio de todos nós no processo. Eu queria, assim, que vocês também pronunciassem sobre essa, antes de terminarmos essa parte do prefácio, a figura de Emmanuel, né? Ele fala aqui, por exemplo, nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em solidariedade com o médium. Por que que Humberto Campos foi escolhido? Porque ele tinha uma facilidade com o médium. Então, existe isso, como o Emmanuel tem. Né? O Emmanuel tem uma sintonia, então não é só pegar um lápis, agora eu vou receber todos os espíritos bondosos. Não é bem assim, não. Tem que ter uma soledade, tem que ter uma aproximação ali entre ele e o médium, tem que ter uma assimilação espiritual para que as coisas aconteçam, né? Como é que vocês veem isso? Gente, como é que é essa questão espiritual? Por exemplo, o médium vai psicografar e ele tem que ter os espíritos que vai fazer um grande trabalho, um espírito que faz parceria nos assuntos. O médium tem que ter esse conhecimento também ou não? É É importante interessante, o preparo porque do médium? eu não entendi direito. Você está falando do. Porque quando você fala do médium, você está falando do espírito que está ali, né? Não, Chico, médium Chico. Quem psicografou aqui foi o Chico. Então, a soledade com o médium é o Chico. Humberto Campos, ele fez uma parceria com o Chico. Ali, Mas o Chico veio exatamente já um espírito com essa condição de conhecimento. não, é isso que É eu estou isso que eu estou falando, é perguntando. isso que eu não entendi. Isso que eu não entendi. Não, eu estou Porque você pensa, perguntando se há. O Chico não era um intelectual, ele não tinha estudo nesse momento dele. Em compensação, o que ele transcreveu, ele mostrou um conhecimento intelectual enorme para poder interpretar, né, a toda essa rebusquez linguística e intelectual do Emmanuel, por exemplo. O Chico Eu estudou, tô então, falando. se você falar do Chico como o homem que teve encarnado e foi o médium, mas era um espírito extremamente sábio e de grandes conhecimentos, né? Porque senão ele não teria. É por isso que eu não Eu estou entendi a pergunta. perguntando, eu estou perguntando exatamente. Vocês acham que tem que ter essa sincronia do conhecimento do espírito com o médium? Ou pode ser qualquer médium fazer? Ah, eu estou à disposição, pode vir Jesus, pode vir qualquer um outro psicografar por mim. Ou tem que ter Claro que uma não, né? sintonia. Não, não é claro, não. A gente está perguntando exatamente para saber se isso é possível. Né? Porque a mediunidade, ela não depende do moral. Por isso que eu estou perguntando. Então, por exemplo, Não, Daniel, entendi, mas as coisas elas se juntam, né? Ele vê é um espírito de grande, um espírito envelhecido, né? Um espírito já de grande conhecimento, e veio com fisicamente, ele já veio com essa capacidade de receber essas informações, né? Então, tá, eu estou assim, eu acho que. desenvolvendo aqui, Francisco, uma em teoria. Essa Daniel, teoria, oi, imagina o seguinte: eu recebendo uma mensagem dessa do Humberto, ele ia gastar a eternidade e não ia sair coisa nenhuma. Então, é, tem que ter afinidade, o médio, ele tem que conhecer. Imagina eu recebendo uma mensagem de um astrônomo. Ele vai procurar outra pessoa, porque não tem competência, ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum de astronomia. Então, é lógico,
é igual os próprios espíritos às vezes dizem, já que só tem tu, vai tu mesmo. Mas o espírito, ao dar uma mensagem, ele vai procurar um médium que tenha competência, ou seja, que tenha conhecimento, que tenha uma bagagem no seu intelecto, né? Já que faz parte já da sua da sua biblioteca, digamos assim, a sua biblioteca espiritual, que ele tenha esses conhecimentos. Porque o que, que o espírito vai fazer? Ele vai sintonizar. O perispírito do espírito vai sintonizar com o perispírito do médium, e ali vai haver um casamento. Ou seja, se eu já tenho imagens que tem conhecimento aqui do Brasil, ou seja, qualquer inspiração que o Humberto passou para o Chico assimilou automaticamente, ou seja, não tem dificuldade de ficar transmitindo, ou seja, você não vai ficar interpretando, você simplesmente vai transferir o que o Humberto está passando para o que o Chico, porque o Chico já tem essa biblioteca já, digamos assim, pré-formatada. Então é simples. Agora, você imagina se o Humberto quisesse editar um livro desse para mim. Aí eu ia ter que ir no Google. Pô, o que que você quer me dizer com isso? Ou seja, ele estava enrascado, ou seja, não saía nada. Então, essa sintonia sempre tem que ter. Por isso que o André Luiz, por exemplo, quando ele foi editar a série dele, ele ficou 700 dias trabalhando junto com o Chico para ver construir essa sintonia, que eram assuntos extremamente técnicos. Então você imagina que o Chico provavelmente ele não tinha, o Chico e o Valdo não tinha conhecimento técnico para receber aqueles livros, Mecanismo da Mediunidade. Técnico e Então, diversos, né? Diversos eles tiveram que conhecimentos. trabalhar junto para construir essa sintonia. Então, não tem almoço de graça. Eu O acho, resumo da desculpa, história. Exatamente. eu acho que tem uma afinidade, né? E uma afinidade, digamos, talvez espiritual, não sei, porque lá no nosso lar, o manual fala, né? Quando o rapaz veio, um jovem lá veio e perguntou para ele, ele falou assim: olha, essa carta está muito boa para mandar para sua mãe. E a mãe estava chorando muito porque o filho era adolescente, que tinha passado, ah, tinha falecido. Então, o, o Manuel, não, o Manuel chega e fala para ele: nós temos um irmão na Terra que já está agora preparado para transcrever. Então, quer dizer que ele teve um preparo antes disso e também uma afinidade. Eu acho, né, que uma afinidade assim que ah, teria para, eu acho que como a gente, como amigos também, né? Que E amigos, como é que se constrói uma afinidade? eu acho que de uma certa forma de interesses, né? Ah, de Por conhecimento. de conhecimento, tanto, por exemplo, o É, Chico não falava hebreu, né, mas ele transcreveu a carta até de São Paulo, uma família, né, uhum. que o filho havia falecido e ele escreveu em hebreu. Então, é uma coisa assim, um conhecimento profundo e uma preparação, né? Eu acho que também é afinidade, porque é igual escolher um amigo, a gente escolhe um amigo pela essa afinidade. Às vezes o amigo fala alguma coisa, você não fica contente, mas o Chico foi como fosse assim, um canal aberto, um, um, um canal que qualquer pessoa que chegasse era bem recebido pela preparação dele e também pela afinidade, né? Eu acho que Ele tinha um base de sentimento que facilitava, por exemplo, receber cartas de desencarnados, de filhos, porque ele tinha essa capacidade vamos dizer, de flexibilidade, de poder ajustar a níveis vibratórios. Ele tinha essa condição. O Chico foi o médium mais completo, né, que nós já sim, tivemos, e isso facilitava a transmissão. Então, ele é um radar, né? Ele é uma, vamos dizer assim, ele é um receptor muito produtivo, né? Então, por exemplo, é um espírito super perfeito aqui em relação aos nossos espíritos todos que deram
mensagem. Então, ele é mais acima. Era um médium realmente bem preparado Eu para acho, ter essas fluentes comunicações, fluentes eu, pensamentos, né? tanto que ele era tão assim, igual você disse, perfeito, que às vezes ele tinha que perguntar para a pessoa, para quem ele estava vendo, né? Você está vivo ou está morto? Né? Lá no cartório, chegava, ele estava conversando com as pessoas e a mulher perguntava, a colega dele, falei, quem que você está falando? Falei, eu estou com esse casal aqui. Ele falou, não estou vendo ninguém. Então ele não sabe, ele deu, chegou uma, pelo que eu já li, chegou uma Uhum. parte que ele não sabia distinguir quem era vivo e quem era morto, né? Quem estava ali encarnado, né? É Eu muito perfeito. provoquei, eu provoquei isso aqui para ver só para dar valor a essa conexão, né? De Humberto com o médium, e como isso acontece também nas nossas vidas. Às vezes a gente, como médium, a gente está só recebendo comunicação do vizinho. Ele não consegue ir além do que receber do vizinho mais próximo, é ali aquele cantinho nosso, né? Quando a gente fala em recepção de mensagens de espírito mais elevado, aí exige mais de nós, exige mais do espírito para fazer essa sintonia de conhecimento, porque tem que ter a sintonia de conhecimento. Senão a mensagem pode sair arranhada, é má interpretação, ela pode não sair original. E ela sair original e confiável, como a gente confia plenamente nas obras do Chico, exatamente por isso. A condição que o Chico tinha de filtrar todas as mensagens de certa forma automática quando elas chegam, quando elas chegavam. Ele tinha esse cabedal de fazer. Isso Daniel, nós não temos ainda. Daniel, eu acho que uma forma bem simples da gente entender isso é você ver a recepção de um sinal. Antigamente a gente tinha rádio AM e FM, ou seja, você É, precisava de um radinho simples para receber. Hoje você tem para você receber as mensagens via WhatsApp. Ou seja, não adianta você pegar um radinho para receber um WhatsApp, você não recebe. Por quê? Porque exige uma tecnologia mais avançada, ou seja, a mesma coisa. Para o médium receber uma mensagem de um Paulo, por exemplo, ele tem que ser um iPhone A50, A100, ou seja, não adianta você ir com um A16 para receber uma mensagem de um Paulo, que não vai receber mesmo. Então, eu acho que dessa forma fica bem fácil da gente visualizar essa relação. perfeito. É isso Outra mesmo. coisa, eu fico imaginando nós aqui, nós aqui. Quantas vezes os nossos guardiões vão nos colocando para que a gente siga determinado caminho, ou não faça, ou faça determinado ato, e a gente é completamente pedra, a gente está completamente surdo. E muitas das vezes a gente até intui, fala, nossa, eu não devia fazer isso. É porque tem o tanto que a gente ainda está longe, que eu quis fazer mais ou menos foi essa comparação dessa Porque a percepção, dessa mediunidade, sensibilidade, né? Dessa sensibilidade. a mediunidade ela independe do moral, mas assim, para que ela tenha frutos, é preciso ter o conhecimento e a base para poder fazer dela uma luz, né? Então, a mediunidade ela é comum, ela se radica no organismo, é o sistema, é um sistema. Mas para usar a mediunidade é preciso preparo, é preciso estudo, é preciso mudar o sentimento, mudar o coração, senão ela funciona errado. Bom, esse momento aqui, ele se referiu a uma hora amarga, que significa a inversão de quase todos os valores morais, né? O Emmanuel coloca que ele vem trazer isso nesse momento, né? Que é a hora amarga. Isso aqui foi em 1938, quando ele falou dessa forma. Em 1939 vem a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, já estava acontecendo fora da realização da Grande Guerra anteriormente, as discussões que isso ia estourar. Então, há uns 7 anos atrás, os conflitos já vinham acontecendo. Hitler já
já tinha encarnado anteriormente aqui, já com ideias, já assumindo poder. Então, isso já estava a espiritualidade sobre aviso. Então, em 1938, você vê o tanto que a sintonia da espiritualidade veio falar da promissora tarefa do Brasil e em relação ao mundo, né? Eu não estou falando em relação ao mundo, a salvação do planeta, né? De certa forma. Então, a espiritualidade, gente, sabe muito, e quando você lê, você realmente vê que pode confiar nos ensinos espíritas, né? Então, vamos lá no esclarecendo, né? A introdução que fez Humberto de Campos, para uma leitura, a gente pode até ir, facilita aqui, no caso, lendo e tentando já entender a questão do que ele quer passar para nós, né? Você pode fazer um parágrafo. Quem pode ler? Posso ler. Pode, pode Bem, ler, então. Daniel, só antes, Oi. antes de entrar no esclarecendo, só um Uhum. detalhe que eu acho que é importante a gente ver ainda aqui dessa introdução, é Sim. que quando ele diz aqui, por exemplo, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, ou seja, o Uhum. Brasil qual que é a função do coração? O coração é bombear sangue para todo o organismo, para todo o corpo. Então, eu acho que ele quis transmitir também essa mensagem aqui, que o Brasil seria, digamos assim, teria essa responsabilidade de criar condições para que esse sangue fosse bombeado para todo o corpo. Ou seja, imagine então o Brasil como sendo o coração bombeando sangue para todos os outros países da Terra. Ou seja, Sim. seria como se ele tivesse que preparando esse sangue, ou seja, os componentes que irão trabalhar, irão levar essa doutrina para o planeta todo, né? Então, como o coração tem essa função de, ou seja, provavelmente aqueles que tiverem competência, que estão sendo espíritas hoje, a grande chance deles encarnarem em outros países, justamente para levar esse sangue, digamos assim, oxigenado aqui no Brasil, para outras religiões, para outros ambientes diferentes do espírita, né? Saber que Gos- nosso trabalho Gostei da na Terra, né? interpretação. Saber que Gostei mesmo. nosso trabalho na Terra ele é de preparo, né? Então você encarna em determinadas regiões para depois estar em outras regiões proliferando aquele pensamento. Então é assim que a espiritualidade superior faz e assim será conosco, né? Nós somos agentes, você se prepara num certo momento e depois você trabalha em outro momento. Então é assim que acontece. É o que você colocou aí. Bom, bombeado, né? Você faz parte dos glóbulos, né? Que fazem parte dessa circulação orgânica. A analogia é essa mesmo. O coração é o Brasil e movimenta o sangue da verdade, o sangue do amor que está ali para circular no planeta inteiro. De lá já não foi possível plantar esse coração, né? Então vamos lá. Esclarecendo. É isso. É, É o que vai ler? esclarecendo, todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhe classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas,
onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade, empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Mas, Não, se vamos numerosos. parando, vamos parando, vamos parando, vamos fazendo o que dá para fazer da introdução dele, que vai pontuando, então fica mais fácil. Então, o que a gente viu aqui? Todo mundo que veio aqui ficou maravilhado. Todo mundo que apareceu no Brasil, nos 8 milhões e meio de metros quadrados que a gente tem, eles ficaram assim encantados. Então, quem é que não canta, né? Até hoje a gente encanta, né, com o que é aqui. Imagina aquela época sendo um ambiente não mexido ainda, né? Não tão influenciado a não ser pelos nativos. Então, animais nativos. Então, é claro que era encantador, né? Como ainda prevalece isso. Mas devia ser um momento muito bacana, né? Você chegar e ver uma terra desse jeito. Os portugueses não tinham essa visão de ir lá e começaram a ver essas terras maravilhosas. Então, um encanto material, um encanto físico, que ficaram admirados. Aí vem os geólogos, né? E tesouro do solo, naturalistas vendo a fauna, a flora. Então, era motivo de grandes expectativas, né? Então, na paisagem suntuosas e inéditas, calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas. Quer dizer, ali tinha-se microclimas. Então, eles viam os geógrafos, os naturalistas, eles viam que os ambientes tinham um microclima. Você vai aqui no Parque Sabiá, aí você entra lá dentro da floresta, você percebe que as temperaturas elas vão mudando. Elas têm lugares onde favorece uma planta, onde não favorece outra. Então, são microclimas. Eu imagino que eles ficaram encantados nessa análise de microclimas, que possuía uma floresta dessa. Você tem um clima comum, mas você tem de menos 32 graus, né? Onde as pessoas estão. Aqui você está com 20 e poucos graus, 22 graus, normal, positivo. Mas você vai dentro de uma floresta dessa, você encontra ali variações imensas de temperaturas que você não sabe decifrar. Mas microclima permanente que favorece determinadas plantinhas fazer. Tanto é que o homem fazia hoje estufas, né, para fazer esses microclimas para a agricultura, para plantações. Então, a florescer há sempre um traço de beleza, de originalidade, empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Isso aqui foi muito poético. Já que o Humberto Campos era poético, ele partiu para a área dele, né? Então, ele desenhou o quadro do Brasil com a sua poesia. Mais alguma coisa, gente? Só Daniel, começando a falar aqui para todo mundo falar. uma coisa assim que muito me impressiona, que igual essas características aí dos microclimas existem em qualquer local. Mas você já pensou o que a espiritualidade, o que o Cristo não fez para manter esses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados Nossa Senhora! integrado? Porque, veja bem, na época, em 1500, foi descoberto. Ou seja, eles não tinham noção ainda do tamanho que seria o Brasil. Mas na cabeça do Cristo, ó, é 8 milhões e meio de quilômetros. Aí vem os espanhóis querendo pegar no sul, pegar Venezuela, ou seja, todo mundo, é lógico que queria pegar um pedaço disso aqui. Então veja o quanto, e principalmente ali o acesso através do rio Amazonas, era a coisa mais fácil que tinha, era alguém chegar e falar, não, isso aqui é meu. Porque não tinha ninguém tomando conta ainda.
Então, eu fico encabulado assim, como é que o Cristo, desde aquela, falou, não, esse aqui, eu vou cuidar com muito carinho desse pedaço de terra aqui, porque se eu não cuidar, eu vou perder, inclusive, esse formato de coração. Então, eu fico encabulado, porque os portugueses, eles vieram, quando o Dom João VI veio para cá, ele teve que pedir arrego aos ingleses para protegê-los. Por que que os Sim. ingleses não tomaram conta daqui, então? Ou seja, não Pois tem é. como explicar, assim, no nosso ponto de vista, não tem por que a gente ter sido colonizado pelos portugueses. Não tem Era o explicação povo lógica para mais isso. adequado, era mais bem preparado, por mais que se fosse Inglaterra, você teria Outros aqui Estados totalmente Unidos. outros Então, Estados Unidos. Então, então isso é que tinha eu que acho ser. fantástico. Isso que eu acho E está fantástico. no controle, e tá no controle do Cristo, né? Ué, Está no controle do manter, Cristo. eu acho fantástico é manter a integridade do território, que é uma coisa. Hoje, se o Brasil, hoje, se qualquer país quiser invadir aqui, vai invadir e vai levar o que quiser, porque a gente não tem nem forças armadas para nos proteger. Ou seja, ainda hoje, se quiserem tomar um pedaço aqui, toma. E não toma. Então, isso eu acho fantástico, porque e deixar os portugueses nos colonizar, ou seja, é um bando digamos assim, de incompetentes tomando conta de um território desse tamanho e que não, na minha Ô, cabeça não tem sentido. Ou seja, Só ô, Márcio, você sabe completando. por quê? Ó, você vê que nós tivemos lá no norte, temos Estados Unidos, que tem interesse na pátria, na América. Então, eu acho que isso não aconteceu, primeiro que pelo Cristo, que ele controla as coisas, mas ele eu acho, controlou, não, eu tenho certeza. colocou os Estados Unidos como frente de proteção. De certa Aham. forma, é uma frente de proteção, porque só não entraram aqui porque tem os Estados Unidos ali acima. A gente não pode perder essas conexões, porque elas são importantes para não ter outras colonizações. Porque o Brasil ele é sujeito a isso, porque o homem na Terra ele ainda não se resolveu moralmente, ele ainda busca ampliação de riquezas naturais, o homem busca isso. Então, a gente é objeto de desejo de muitos países que têm condição de avançar com isso, se não tivesse essa frente de interesse do lado de cá também, da América. Então, por isso que a gente está realmente, de certa forma, sustentando aí, mesmo que seja um governante igual o Trump mas Estados Unidos não é o presidente. Estados Unidos, Canadá, você pega México, você pega ali os países que estão em confronto, estão indecisos, né? Isso precisa ser resolvido. Então, há uma certa instabilidade por parte de alguns países, né? Mas a gente tem sempre ali no leme alguém mais interessado em proteger e ter relações com o Brasil. Então, por isso que ele é uma terra protegida. Ou seja, eu tenho um amigo que me protege. O Brasil está mais ou menos assim. Por Eu isso uma vez, que. É, desculpa, uma vez eu li, não me lembro qual livro, que fala que a situação da, das, dos governantes no Brasil é que esses são espíritos, nasceram, não, a pessoa nasceu no Brasil, mas os espíritos deles não são brasileiros. Então seria, tá, assim, não são. a pessoa vem para o Brasil para reformar espiritualmente, nasce no Brasil, reformar espiritualmente, mas eles não querem ter a responsabilidade de tomar conta. Então, são espíritos estrangeiros que nasceram, de uma certa forma, têm agora, não tem muita afinidade para o Brasil, para cuidar do Brasil. Então, seria aquela coisa assim: você pode tomar conta da minha casa? A gente vai lá, toma conta, mas não tem aquele carinho igual o dono, né? Então, eu li uma coisa no Uhum. lugar e falei, realmente, porque não temos ainda, a não ser aqueles, os mártires, né, da história brasileira, que lutou para isso,
né? Por exemplo, a Anita Garibaldi, o marido dela, o Uhum. Garibaldi, era italiano, mas com a influência dela, ele defendeu o sul do Brasil, né? Então, são uma coisa assim que a gente sempre pensa, né, que vem depois, aí volta de novo o caso da afinidade, né? Então, tem aquele assim, e sempre quando eu vou ao Brasil, eu vejo quanto mais estrangeiro eu estou chegando. E esses estrangeiros, como se estivesse realmente chegando para a sua terra natal, a terra da alma, não só o físico, né? Que eu sigo, tem Uhum. um americano, um francês e um italiano, não, um francês, um inglês, e o que eles falam, eu estou aprendendo com eles sobre o Brasil, manias que a gente tem, que a gente Uhum. assume que isso é normal. Então eles vêm e estão minuciosamente estudando o Brasil. Então, tem um inglês que ele é maravilhado. As coisas que ele fala, eu falei, gente, eu nunca havia pensado nisso. Então, ele, por exemplo, nasceu no estrangeiro, mas a alma dele, o espírito dele é brasileiro, né? Não sei se o espírito Uhum. tem nacionalidade, né? Mas, de uma certa forma, a gente vê o descaso que as autoridades têm, mas estudando aí, lendo esses livros, né, a gente vê que tem um certo verdade nessa frase, né, nisso aí, porque realmente é uma pena. Se tivesse alguém realmente apaixonado pelo Brasil, que disseram já reencarnaram, né? Já estão reencarnando aí no Brasil para ser os futuros governadores, né? Então é uma coisa maravilhosa, que a gente tem, espero que seja na minha época, para mim presenciar isso. Mas Mas você pode ter certeza que a espiritualidade já calculou tudo isso, essas preocupações, e realmente já encarnaram espíritos em condições, já tem espíritos agindo, né, para o equilíbrio do Brasil. E você começa a comprar os créditos dos Estados Unidos, que não fica boicotando os Estados Unidos, não. Você quer boicotar o Trump, fica com raiva dele no coração aí quietinho, mas assim, é o nosso cão de guarda, viu? É o nosso cão de é, guarda. mas é outro também que, não, aliás, é outro também que eu rezo por ele, sabe? Eu rezo por ele, aliás, para todo mundo. Mas há peças que se usam muito no tempo certo. Então, às Sim. vezes, você tem elementos que outros espíritos mais iluminados não poderiam fazer. Então, por exemplo, você vê hoje a descaracterização de certas nações que ainda vem na criminalidade sacrificando seus povos. Então, isso precisa Uhum. ser resolvido de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, tem que estar sendo impedido. Então, quem é que vai impedir? Né? Quem vai impedir isso que aconteça? Não é um espírito de alto quilate espiritual, e sim os agentes que já se encontram no momento e fazem essas mudanças, né, necessárias para que o mundo seja melhor. Então, são entraves que somente aqueles comprometidos podem fazer. Então, eu creio que essas pessoas que estão agindo são comprometidos diante desses problemas que aparecem no mundo. São cânceres que têm que ser resolvidos pelos seus autores, pelos seus provocadores, né? Então, eu acho que nós temos um cão de guarda, é o que eu estou falando, o cão de guarda aí é os Estados Unidos, o Brasil, e fica mais protegido com ele. Se não tiver ele, nós estamos ferrados. A gente realmente está nas condições vulneráveis. Como o Amaro colocou, o Brasil atualmente poderia ser invadido do jeito que é, não tem forças armadas suficientes, então não se usa nem canhão, nós temos ainda os canhões. Então, a gente está realmente numa situação complicada se tivéssemos aí uma ação militar por outro país de primeiro mundo. Mas você acha assim que
de novo, né, tomando conta da casa do outro, você acha que os Estados Unidos, no caso aí, teria um interesse amoroso ou um interesse financeiro? Porque ele não faria nada por amor. De sobrevivência, de sobrevivência, de sobrevivência mesmo. E existe um interesse para que haja um comércio que favoreça, né, de Sim, sustentabilidade. Agora, não toco no meu quintal que produz o meu alimento, entendeu? É mais ou menos isso. Não sim, mexe no meu quintal que tem a riqueza que eu preciso. Então é mais ou menos isso. Por enquanto, nós estamos tentando na Terra conquistar a fraternidade. Essa fraternidade, os espíritos superiores estão tentando entre planetas, para você ter uma ideia. A gente está tentando fazer isso no nosso solo, na nossa Terra. A gente está com esse parâmetro aí para resolver. Mas isso aí, a espiritualização, eles estão tentando entre planetas, interplanetários, os espíritos superiores. Então, o que a gente tem que resolver aqui é que sabe que tem desigualdade mesmo, que o orgulho está presente em certos povos, você não pode mudar isso. Ah, não, eu tenho um pensamento, eu tenho uma teoria, eu quero mudar isso. Não. Então você encarna lá, vai ser presidente da República daquele país e tenta mudar. Enquanto você não pode fazer isso, você tem que fazer o quê? Só as preces e torcer para tudo dar certo. Então, a gente sabe que a gente tem muita produção agrícola, é o forte do planeta. Porque o celeiro, gente, a gente viu aqui que nós somos celeiro. Então, as pessoas vão estar nos protegendo, aquelas que nos interessam para os alimentos, subsistência, que tem países que não têm condição de sobreviver. Alimentos aí no Canadá, como é que vocês fazem? Tem produção grandes em não todo o tem, país? Não tem. Não tem. não. Então, você é um país dependente. Graças a Deus que tem essas dependências para poder resolver esses casos de proteção. Tá? Sim, É interesse material, sim, igual você perguntou. Mas é o que nos segura na espiritualização do nosso planeta. sim, é necessidade, né? Necessidade. Necessidade. Então Daniel, vamos lá, né? Hum, mas sabe como é que eu vejo esse problema aí dessas questões, sem entrar em detalhes de Trump, de Lula e tal? O que que uhum, acontece? Vamos imaginar lá na época do Império Romano. Com certeza, esses caras que estão no poder hoje estavam encarnados naquela época. Sim, Então, eles eram déspotas, fizeram bobagens absurdas. Então, como eles construíram essas, digamos assim, essas rixas no passado, então aí o Cristo chega para ele e falou: ó, você fez tanta bobagem na época lá do Império Romano, então você tem a oportunidade de consertar. Então o anjo guardião dele chega para ele e falou: ó, você tem essa oportunidade agora. Igual a gente vai ver aqui nesse livro, quando Cristo chamou o próprio Longinos para encarnar como Dom Pedro aqui, para uhum. fazer o trabalho aqui. Então, esses caras que são comprometidos com a história, que fizeram as bobagens no passado, e tem aqueles também que construíram, que fizeram as coisas boas do passado. Então, o que que acontece? Falou: ó, você fez isso, você está comprometido nessa área e tal, então encarna e vai lá ver se você consegue botar a ordem no galinheiro. Ou seja, porque são eles que têm que resolver os problemas que eles construíram. Mesma coisa. Sim, Não vai botar o Amaro para resolver um problema lá do Canadá, porque o Amaro, você não entende nem de Galena, vai querer entender de Canadá. Ou seja, é cada um no seu quadrado. Ou seja, o cara está comprometido em relação ao Império Romano, por exemplo. Ele tem que resolver os problemas que ele construiu, que ele provocou na época que ele era imperador. Então, eu vejo a coisa desse jeito. Ou seja, então, está encarnado lá nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, são sempre pessoas que vieram já de compromissos anteriores. Igual, por exemplo, acontece na nossa situação aqui.
Eu acredito que nós não temos nenhum governante brasileiro ainda. Por quê? Porque todos nós, eu acredito a maioria de nós que estamos aqui, viemos da Europa, viemos de outros continentes. Nós não somos originários aqui do Brasil, ou seja, nós não somos, na época do descobrimento, eu acredito que nós não éramos indígenas aqui. Então, nós viemos de outros continentes. Então, a gente trouxe toda essa nossa terrível bagagem de outros continentes e estamos tentando nos consertar aqui, cada um a seu modo. Então, os dirigentes que nós temos hoje não são originários aqui do Brasil, eles vieram de outros continentes também. Sim, como É uma prova, porque né? Às vezes não é nem prova, às vezes é realmente, ó, você vem para resolver esse problema específico e tal. Então, cada um tem com as suas provas, com as suas missões e com as suas expiações, porque a gente sempre está cumprindo é no provas. sentido, é, mas no sentido que ela falou aí, Amado, do prova, é passar pelas conquistas e vencê-las. Isso é uma prova, Aham, entendeu? Nesse Sim. sentido E que ela está esses, falando. e essas pessoas, eu sempre pergunto assim, principalmente os governantes, que, que roubam muito, falando a palavra, né, bem clara, eles não têm medo assim da morte? Eu sempre, porque eu penso assim, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu tenho que pagar depois, então eu vou frear. Então, eu não vou fazer isso porque então é uma consequência. Então, eu estou sempre tentando modificar, porque eu sei que tem uma consequência. Agora, esse pessoal que roubam muito, será que eles não pensam assim? Por exemplo, a Marisa, a que faleceu, né, a ex-esposa do Lula. Então, eu fico pensando, qual seria o lugar que ela está agora na espiritualidade? É igual o Lázaro, né? Que fala, não, eu estou sofrendo aqui, vai lá, fala para o povo da terra que não muda, muda. Então, eles não têm assim um pouquinho, uma semente de mostarda para pensar, eu não posso fazer isso, que eu vou ter que pagar, que eu vou morrer. Eu fico pensando, será que eles não têm realmente nada disso no subconsciente deles? Isso aí é o seguinte, quando você tem um espírito que está num progresso na Terra, ele já tem um estágio evolutivo. Ele não consegue enxergar além do que o mundo material, de interesses materiais, e fazem por isso. Então, ele não tem a visão que você está tendo. Você está falando na sua visão. A visão dele é outra, é completamente diferente. Ele enxerga como é, conquistas materiais, satisfação momentânea. Tem uns que acham que nem vai morrer, né, que vai viver para sempre. Então, isso tudo são ações reais do espírito. E quando ele vai para a espiritualidade, sofre sim as consequências das coisas que fizeram. Então, não tem essa porque fui um presidente, que fui um imperador, que fui isso, eu serei salvo por isso. Não, eu vou ser um sofredor e muitas vezes encarnar lá numa próxima encarnação dele, ser um pedinte na rua. Você vai achar muito imperador aí, ó, pedindo nas esquinas, entregue às praças, nas ruas, nas sarjetas. Você vai encontrar espíritos dessa condição espiritual. Ivan o Terrível, por exemplo, só para dar um spoiler aqui dele, ele teve encarnado em Uberaba, para você ter uma ideia. Ele era, ele era pedinte e estrategista nos sinaleiros, nos semáforos. Quem é que você está falando? De quem? Ivan o Terrível. Uhum, Ah, tá. Eu sim. Ivan o tava tentando Terrível. me localizar na história aqui. Então, aí o pessoal de Uberaba até conversava muito com ele sobre isso. Ele falou assim, a gente não dá mesmo, porque não, a gente sabe quem ele é e fica difícil Não para pode. ele. Ele era estrategista, ele ficava Não ali, pode. fazia estratégia de pedir, de ganhar, sabe? Aquela. Não, é difícil. Então, essas pessoas, esses espíritos, eles continuam nas condições deles. São inteligentes, muito inteligentes,
Só que não adianta você evoluir só na inteligência. Porque com a inteligência você pode roubar, você pode sacrificar o próximo, né? Você pode fazer estratégias para se enriquecer e ter uma vida mais material saudável, né? Com riquezas e isso aí nós tivemos muito na história, O né? Daniel, e Então a muitos vêm, gente inclusive, com a inteligência embutida, embotada, né? Exatamente, ele vem sem poder desenvolver qualquer inteligência, vivendo praticamente fisicamente. E eu falo isso porque eu convivo muito com pessoas que têm deficiências intelectuais, e se você observar bem nos olhos dela, você vê uma coisa viva, e na maioria das vezes, de muita revolta, né? E eu falo assim, né? Porque eu tenho uma irmã, inclusive minha irmã próxima de mim. E hoje ela é uma pessoa mais dócil, ela já está, né, idosa, uma pessoa idosa, mas a gente percebe claramente, por exemplo, a Inácia, minha irmã, até hoje, nunca, olha que ela já foi para muitos especialistas, ninguém faz nenhum diagnóstico da doença dela. Tipo assim, ela não ah, fala, e, mas todo o aparelho fonador dela é perfeito. Mas em compensação, ela tinha uma raiva, cara do céu. Ela foi uma criança raivosa. Hoje não, hoje ela já está mais dócil. Mamãe conseguiu isso com ela. Mamãe nós morreu com estamos quase falando 100 anos, com medo da Inácia ficar. Ela falava assim, ó, eu não quero morrer, porque quem que vai cuidar da Inácia? Mas a mamãe fez um trabalho tão bem feito com ela que nenhum psiquiatra fez. Que hoje ela é uma mulher idosa, com as suas revoltas internas, mas ela já consegue se conter. E é interessante a gente perceber isso dentro da é, família da gente, essas questões das leis, né? Da ação e reação, né? e aqui a gente tem discutido assim a posição desses espíritos que vêm e tal. E nós? Quem é você? No Pois contexto. é. No contexto, se você for introspectar e ver quem você é, você vai ter Quero não. ou decepção. Uma vez eu estava entrando lá no centro e o Linkin falou assim, ah, Daniel, eu quero falar para você, que eu estou enxergando tudo quem você foi. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não Não fala quero não. Não fala não, que eu vou ficar preocupado. Então você não. não fala não, deixa passar, né? Ele começou a contar, eu não vou contar para vocês, aí eu fiquei mais preocupado. Não, pode parar, pode parar. Se Ainda for nem Também é. não isso quero aí, saber, eu tô não. ferrado. Se for isso, eu tô ferrado. Oi? Daniel, e a gente tem isso intuitivamente, são as nossas tendências, né? As nossas tendências que a gente tem que trabalhar aqui agora, a gente sabe, né, que essa coisa já vem de muito tempo. Quantas vezes a gente deixou elas extravasá-las? Escureceu aí, amado. Ei, Daniel, mas só para. Escureceu aí, Amaro. Não, porque está chovendo. Só para dar um Ah, tá. exemplo Aqui também tá e muito. para a Nilma aí Delícia. do que está acontecendo, o que acontece com essas pessoas, eu posso dar o meu próprio exemplo. Ou seja, até 2012, eu sabia que estava fazendo muitas coisas erradas e continuava fazendo. Ou seja, se a coisa me interessasse, se eu pudesse levar vantagem, ixi, eu fazia mesmo. Então, eu imagino esses políticos aí que têm a oportunidade de roubar muito. Eu posso dizer que se eu tivesse a oportunidade, talvez eu não tivesse a coragem do que esses caras fazem. Mas dentro das minhas limitações, eu mesmo até 2012 eu fazia coisas assim que hoje eu realmente não tenho coragem de fazer. Então, a gente no fundo sabe que está fazendo errado, mas eu acho que compensa eu fazer essa errada aqui, porque se eu for para o inferno, ou seja, o que vai acontecer depois eu não sei. Então, eu posso dar o meu próprio exemplo do que acontece. Eu imagino, quando eu faço essas minhas análises, quando eu vejo um cara que realmente tem ainda hoje essa visão assim de levar vantagem em tudo, eu falo, puxa vida, eu até 2012 eu tinha a mesma visão. E não era só material, não. Qualquer coisa que, às vezes, que eu precisasse de fazer para levar uma vantagem, eu fazia, assim. É lógico que a consciência pesava um pouquinho, mas você dá um jeito depois. Eu sei que está Graças a Deus. terminando, mas eu queria falar um Então, negócio que o Daniel falou comigo, e talvez ele nem lembre, mas eu nunca esqueci. Uma vez,
numa das vezes que eu estava passando mal, Daniel, não sei se você lembra, você falou de brincadeira, porque eu tenho um problema pulmonar. Eu não tenho asma, mas quando me ataca, eu fico com falta de ar e muitas vezes eu vou para o hospital por oxigênio. E uma vez eu conversando com o Daniel, mas já faz muito tempo, não sei se o Daniel lembra. E o Daniel falou: Aham, isso aí é porque você mandou matar muita gente asfixiada. E eu nunca esqueci isso. Então, na hora que vem a crise, que eu fico com falta de ar, eu lembro do Daniel, eu falei, então deixa eu segurar isso aqui. Obrigada, viu, Segura senhor? Se o que senhor me foi. manter vivo para eu conseguir passar por essa etapa. Porque eu não tenho asma, não tenho diagnóstico de asma. Mas de vez em quando eu tenho essas crises pulmonares que eu fico sem ar. Eu tenho que tomar oxigênio. E eu nunca esqueço dessa frase do Daniel, que talvez eu acredito que ele nem lembre. E eu fiquei pensando, eu falei, então tá, obrigada, senhor, mas só deixa eu cumprir o que tenho que cumprir por aqui. Não, Mas por mais ruim que seja, mas que não lá na frente. Você lembra disso, Daniel? eu lembro e falo de novo. Gente, olha, então nosso tempo foi. Vamos tirar Não. uma foto aí, todo mundo liga aí, liga as carinhas, e aí alguém dá um print aí para nós. E para onde vai essas fotos depois? Vai no grupo, vai no grupo. O meu Só no computador não grupo, está não fazendo precisa. foto. Alguém faz, a Aninha faz e manda para a gente. Eu não sei, eu tenho que arrumar meu computador, ele não está printando. Eu vou sair Abre aí, dando mamar Osana, aqui. Lápida, Todo mundo Nilma, abre, se todo mundo Valquíria. abrisse, Deixa eu né, a ver. câmera ficava melhor. Deixa eu, Abre aí, Valquíria. A Valquíria está Vamos ver se todo quietinha, mundo abre a câmera Osana. só para tirar foto, para ver as deixa carinhas eu ver. lindas da. Eu perdi aqui agora. Abre Deixa eu ver aí, se, gente. deixa eu ver Faz se eu uma acho Valquíria, aqui. fotinha. Lázara, Osana. Aqui. Minha filha, coloca seu nome no Samsung, que eu nunca lembro do seu nome, só vejo Samsung. Bom, A hora que ela for abrir. não gosto muito da conexão, não, mas só você me lembrar de Vilma. Como é que é seu nome? Vilma. Eu não tenho nada de Nilma. conexão, viu? Nilma. Nilma. É Nilma. Nilma. Não, eu tenho uma parede Nilma. Eu gosto do É nome. Nilma. É Ô, Vilma Vou com esquecer L. Osana, mais. abre a sua foto aí, Osana. Tá Osana fazendo nas comida. alturas. Ela não Valquíria. deve. Vem cá, Então, Osana. usando não tá aí, não, Valquíria. tá? Ô, Deixa eu ver aqui como é que. Estão me vendo aí ou não? Agora Não. vai Osana. ver. Agora tá vendo. Agora Osana. tá. A A Valquíria, Osana. só faltou a Valquíria. A Eu não Valquíria. estou vendo ninguém. A Valquíria e a Nilma. A gente não te vê, não. Ahm, A Nilma Então Então não vai vamos ficar tirar apareceu a ainda, Samsung foto. não. mesmo. Então tira assim mesmo e vamos finalizar, senão o pessoal não vai. Hoje não vai ter pastel, né, Amara? Tá chovendo. que pena. Gente, eu tirei alguns prints aqui. Voltei. Tá me vendo agora? Não sei. Não, Não. não. Toca na tela e vai lá embaixo, tem a parte da câmera. Você liga a câmera. Você Eu tem que vi ligar aqui. a câmera, tá desligada. Clica na sua tela, vai aparecer uma barrinha embaixo. Com microfone, câmera. Só Ai, clicar É, na se que você. tela. maravilha. Eu tô Aí vendo. tem, exatamente, tem o áudio e o vídeo. Aí você clica no vídeo e você aparece. Apareceu? Não. Não. Então vai ficar só o Samsung mesmo. Fez assim, na próxima a gente tira. Você Tá, aprende. desculpa. É. É porque Não, já está Ô, perdoado. ô, Foi ô, uma Aninha, deixa eu vez. acender a luz aqui que tá muito escuro. Peraí. não Peraí, vamos tô. parar de gravar. Isso. Você ficou gravando?